Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Ciências do 8º ano. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 44. Aqui na aula 44 nós vamos fazer uma revisão de todo o assunto que nós estudamos nesta unidade. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Então, estudantes, vocês estão aí com caderno e caneta na mão, preparados para anotar tudo aqui na nossa aula de revisão. E nós vamos iniciar aí falando sobre energia. Veja aí essas ilustrações, né, que nós temos o que aí representado? Né? Nós temos uma hidrelétrica, que vocês já ouviram falar, né, aquelas represas de água, né, e por ali tem a passagem de água que vai ser ali responsável por produzir energia. E nós também temos aí outros exemplos de usinas, né, em que todos estes eles servem para produzir energia. Mas sabemos que muitos recursos, né, renováveis e não renováveis que são utilizados para produzir essa energia, eles são utilizados aí ao longo de muito tempo. Então, essa energia que é tão necessária para o nosso dia a dia, né, para as nossas atividades diárias, de trabalho, de divertimento, né, de entretenimento. Imagine que ligar a TV, né, do nosso dia a dia, é preciso que tenha essa fonte, né, de energia e que ela pode ser aí de várias origens. Então, esse processo, né, de geração de energia, muitas vezes ele é degradante. O que é algo degradante? Né? É aquilo que vai prejudicar, né, o homem ou o meio ambiente, né? Então, esse prejuízo aí que pode ser causado aos homens, e aí nós já podemos imaginar nessa ilustração que nós estamos vendo aqui, olha só, né? Várias chaminés em que está sendo emitido para a atmosfera aí muitos gases poluentes, né? E isso pode causar ali problemas respiratórios, por exemplo, para aquelas pessoas que moram, né, nesse entorno, que moram aí em cidades que são muito industrializadas e que produzem que tem esse tipo de fábrica, né? Mas também para o meio ambiente, porque são gases que vão acabar influenciando nesse aumento de temperatura da atmosfera e assim, né, acabar ao longo do tempo causando aí essas alterações ambientais, né, esses efeitos estufa, por exemplo, e aquecimento global. Então, todo esse uso da energia, da produção de energia, seja ela de várias formas, né, como o uso de recursos renováveis, ou como água, como vento, né, como energia solar, e assim não vai ter tanto prejuízo para o meio ambiente, mas tem outras fontes de energia que são não renováveis, que sim podem ter prejuízos tanto ao homem e ao ambiente, porque eles, como o próprio nome diz, não são renováveis. Aqueles combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, que são utilizados aí no dia a dia dos usos em automóveis, né, no ônibus que vai transportar ali a gente de casa para o trabalho. Então, tem vários derivados de petróleo e que são fontes não renováveis de energia. Então, nós vamos ver aí sobre esses assuntos, inclusive sobre a energia mecânica. Por meio do movimento, a energia mecânica é um dos tipos de energia que se relaciona à produção de trabalho. Quando falo aí em trabalho, nós estamos falando de um movimento que é realizado, tá? Uma atividade que está ali sendo realizada. Então, existem algumas categorias específicas
como energia cinética e a energia potencial, né? E essa energia aqui, cinética e potencial, tá? Ela aqui, ó, energia cinética, energia potencial, elas ali são subcategorias, né? Elas possuem subcategorias divididas em gravitacional e elástica. Então, nós temos aí todos esses, são categorias específicas que estão relacionadas ao estudo da energia mecânica. E aí sim nós vamos ver aí o que significa energia cinética e a energia potencial, e vamos iniciar aí com energia cinética, né? Essa energia cinética, ela é o tipo de energia que está relacionado ao movimento. Então, quando nós falamos sobre movimento, nós estamos ali, por exemplo, nos referindo a esse deslocamento que ocorre de um corpo num determinado espaço, por exemplo. Então, todo corpo que se move, né, ele está dotado de energia cinética, que é uma grandeza escalar, né, medida em joules. Então, nós temos aí uma relação dessa energia cinética, né, que é esse corpo em movimento, com a energia potencial. E aí, na energia potencial, ela é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo, né, e que depende da posição desse corpo ali em relação ao espaço que ele está, tá? Então, nós temos aí uma relação entre energia potencial e energia cinética, né? Então, imaginem vocês que quando um corpo cai, né, por exemplo, alguém que está num skate, né, e esse skate ele está ali em movimento numa rampa desse esporte, nessa atividade que esse skatista está realizando, então a sua energia potencial ela é convertida em energia cinética. Então, quanto mais esse skate vai descendo a rampa, ele vai transformando essa energia potencial, né, que ela diminui, em uma energia cinética que aumenta porque ele está em movimento. E, no caso, quando esse corpo sobe, né, ele está ali no movimento, na finalização do seu desenvolvimento ali do movimento, essa energia cinética ela é convertida em potencial. E é aí que, quando ele está nessa rampa, que vocês vão ver agora nessa ilustração, ó, quando ele está naquele movimento de subida da rampa, tá vendo ali o nomezinho? Energia potencial ali em cima. Então, essa continuidade do movimento é essa transformação que houve da energia cinética do movimento que ele estava realizando, e na subida da rampa ela vai se transformando em energia potencial até que essa energia acabe. Então, ele vai retornar novamente para a rampa, como nós estamos vendo aqui nessa ilustração. Ok? Então, quando você estiver fazendo aí seu esporte, né, com skate na mão, ali numa pista de skate, por exemplo, ou vendo os campeonatos relacionados a skate, é isso que está acontecendo aí, essa relação da energia cinética com energia potencial. Então, vamos agora ver sobre energia térmica. Essa energia térmica é relacionada ao calor e às altas temperaturas. Olha só, como o próprio nome diz, térmica, né? Já tem ali você até já deve ter ouvido falar, né? Então, de termômetro, tem a ver com energia, né, que está relacionada ao calor que o corpo está emitindo, por exemplo. Então, ali tem esse significado entre o calor e as altas temperaturas. Então, a energia térmica ela é originada a partir da energia cinética, tendo em vista a movimentação das partículas e moléculas de um determinado corpo. E aqui nós temos dois exemplos do dia a dia aí, quando nós colocamos uma panela, né, com água, quando ali vamos fazer um café, a sua mãe vai fazer um cafezinho bem quentinho, então aquela
panela com água, né? Tá recebendo o calor que veio da chama do fogão, né? E aí aqueles átomos, moléculas que estão presentes na água e até mesmo na estrutura da panela, eles começam a se agitar e isso vai ser transformado ali no aumento de temperatura, agitação dessas moléculas e também no calor. E no ferro, embora nós não percebemos a estrutura interna daquele equipamento, ele também nós podemos sentir pelaquela lâmina, né, que vai aquecer e assim nós vamos conseguir, por exemplo, passar uma roupa, né, que está muito amassada e aí ela vai ficar do jeito que nós gostamos, lisinha, por conta da ação ali da temperatura, do aumento de temperatura e do calor e que foi transferido para aquela lâmina. Também tem uma agitação de moléculas do metal que está ali envolvido para que então a gente consiga, né, passar a roupa, por exemplo, tá? Mas o mesmo também vai acontecer quando nós pegamos uma colher e deixamos ali próximo a algo que está emitindo essa temperatura, a colher vai começando a ficar quente a ponto de nós não conseguirmos mais segurar a colher. Então, todos esses estão ali relacionados à energia térmica. Ok? Vamos agora para outro tipo de energia, que é a energia elétrica. Tem como objetivo facilitar o sistema produtivo, né? Toda a geração de eletricidade para o funcionamento, olha, de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, né? Para o abastecimento das nossas casas, por exemplo, e os estabelecimentos comerciais e para a gente conseguir andar ali na rua, tá? Um outro tipo de energia é a energia luminosa. E aí nós já temos o sol aqui, né, radiante, né, que é o que está ali sendo a fonte dessa energia, né, é aquela transmitida por radiação, é o termo que é usado por essa radiação emitida pelo sol, originada por comprimentos de ondas diferentes. Essas ondas, quando nós falamos em comprimentos de ondas, elas além de serem captadas por nossos olhos, porque nós estamos vendo a cor, ela é proveniente dessa energia eletromagnética que é emitida pelo Sol, e aí nós conseguimos ver esse colorido de tudo que está ao nosso redor, e também é identificado pelas plantas. As plantas vão utilizar essa radiação, essa energia luminosa, para poder realizar fotossíntese. E a fotossíntese, ela é o principal fonte de, no caso ali, a produção de alimento das plantas. Elas são chamadas de seres autotróficos e assim produz energia para alimentar todos os seres vivos que estão ali na superfície do planeta Terra, né? Quando eu falo plantas, eu também estou me referindo a microalgas nos oceanos, nos ambientes aquáticos em geral, que eles são os maiores produtores desse gás oxigênio, dessa produção da fotossíntese no planeta Terra. Tudo bem? Vamos falar de outro tipo de energia, que é a energia química, sendo composta, né, essa energia química, por reações químicas. Esse tipo de energia ele armazena todas as matérias com ligações, liberando sua geração por meio de quebras de suas associações. Então, nós temos aí a ilustração do corpo, né? E dentro do corpo, né, nós estamos vendo aí o trato gastrointestinal, o sistema digestório, e ele está ali fazendo uma série de reações químicas, por exemplo, na digestão dos alimentos que nós estamos ali, que nós consumimos, né, no nosso dia a dia. Tá? Temos a energia atômica. A energia atômica, também conhecida como energia nuclear, ela é baseada na energia produzida por fissão do núcleo atômico, né, que ocasiona uma liberação de calor para uma produção de energia não renovável, inclusive muito perigosa, né? Tem uma série de protocolos de segurança para ali nas
usinas nucleares, por exemplo, né? Então, é grave, é muito sério, né, a produção dessa energia, tá? Energia atômica. Nós também temos a energia sonora, inclusive no dia a dia, você né, já deve usar muito aí os aparelhos de ouvido, os headphones, para ouvir aquele seu som de uma forma mais privada, né, que ninguém escute o que você está ali, a música que você está ouvindo. Ela é gerada a partir de ondas também, só que ondas sonoras. Parte dessas ondas podem ser captadas por nossos ouvidos e toda a estrutura, né, dos nossos ouvidos, que é o que chamamos de som. Então, todas as coisas que produzem sons estão transformando, né, algum tipo de energia em energia sonora. Então, aí nós vimos esses vários tipos de energia, né? E que todos esses têm uma importância fundamental em algum aspecto do nosso dia a dia, enfim, do nosso modo de vida aí que nós temos no lugar onde moramos. Vamos ver aí sobre as usinas de eletricidade. São instalações, essas usinas de eletricidade, elas são instalações industriais designadas para a geração de energia elétrica. Então, eles utilizam geradores de energia elétrica que são capazes de converter energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa, né, que vai estimular ou que vai levar a essa produção de energia elétrica. E aí, como funcionam as usinas de eletricidade? Vejam aí que esses geradores que estão presentes nas usinas elétricas, elas são máquinas, né? Às vezes grandes máquinas, capazes de rotacionar em altas velocidades. Em seu interior, né, dentro dessas grandes máquinas, eles são encontrados ali grandes ímãs e uma espiral, né, um enrolamento de fios com grande número de voltas, né, e que nesse movimento ali que ocorre dentro desses geradores, né, ele vai ali produzindo um movimento que ele é relativo entre o campo magnético dos ímãs e esse espiral aí, essa espira. E aí, a partir dessa relação que há, é que vai ter o surgimento de uma corrente elétrica. E saibam vocês que isso está acontecendo aí em várias usinas que são encontradas aí em municípios, né, em extensões de rios, e nós vamos começar vendo aí sobre as usinas hidrelétricas. Essas usinas hidrelétricas, ela é uma forma de produção de energia, né, que funciona por meio da movimentação de turbinas pela força de água. Então, esses geradores que eu estava comentando ainda há pouco, neste caso, o que vai rotacionar ali são a passagem da água, né, por essas turbinas. E o baixo custo de produção e o uso de uma fonte renovável de energia, como a água, são vantagens importantes, né, para que sejam instaladas, né, essas usinas hidrelétricas, e como nós estamos vendo aí na ilustração, a usina de Belo Monte, né, a implementação dessas usinas, elas continuam ocorrendo, mas como resultado nós temos grandes alterações ambientais. Populações são mudadas, transferidas do seu local onde estavam construídas as suas casas, porque o lago dessas usinas inundou aquela área e assim eles tiveram que se mudar. Ou grandes problemas ambientais para os animais que viviam naquela região também, né? Também ocorre, ok? Nós temos um outro tipo de usinas que usa esses geradores, que são as usinas termoelétricas. Eles produzem energia elétrica por meio do aquecimento da água e, consequentemente, a movimentação de pás dos geradores nessas caldeiras com água aquecida. E aí é onde vai se ocorrer a queima, né? Onde se queimam produtos altamente combustíveis
E aí esses produtos que são queimados, pode ser o carvão mineral, a madeira, gás natural, e aí são outros combustíveis, né, como óleo diesel, por exemplo. E aí nós temos uma ilustração, né, dessa caldeira, das chaminés por onde são emitidas essas fumaças e gases. E aqui dentro nós temos todas essas turbinas, geradores, para então ocorrer a produção de energia que é transferido para as cidades. Um outro tipo é a energia nuclear. A usina nuclear utiliza a energia que é produzida pela fissão dos átomos de urânio para aquecer grandes massas de água e mover também essas turbinas dos geradores, assim como faz as usinas termoelétricas. Essas grandes chaminés que vocês estão vendo na ilustração, elas são características, né, das usinas nucleares, né, faz parte do sistema de resfriamento e não emitem poluição. Ok? Então, vocês estão vendo aí na ilustração essas chaminés de usinas nucleares. Vamos ver aí sobre energia eólica e no Brasil, principalmente no Nordeste, existem grandes fazendas, são chamadas de fazendas de energia eólica, né, em que esses cataventos são instalados e que eles utilizam, né, a força dos ventos em um processo de conversão de energia cinética proveniente do movimento ali. Então, desse movimento que está sendo produzido pelo vento, vai ocorrer a produção de eletricidade. E isso só é possível porque essas energias, essas turbinas eólicas ou aerogeradores, eles se assemelham a moinhos de ventos e formam esses parques eólicos, né, que está relacionado ao vento. Temos aí um outro tipo de energia que é a solar. Usinas solares são estações de geradores de energia elétrica que captam essa energia proveniente da radiação eletromagnética do Sol. Então, como o próprio nome diz, né, essa fonte é a luz do Sol, e o Sol produz uma grande quantidade de energia em forma de luz e calor. Então, uma pequena parte dessa energia ela é utilizada para produzir energia elétrica, e que é uma forma limpa e sustentável. Temos ainda aqui na nossa revisão sobre os materiais condutores. Os materiais condutores, eles compartilham de características que são comuns nesses tipos de materiais. A corrente elétrica ela é conduzida facilmente por meio ali do material em que ele é produzido. E as suas principais características são abundância de elétrons livres e baixas resistências, né, a esses produtos, esses materiais. Então, esses condutores, nós temos aí na ilustração o cobre, alumínio, o ouro, a prata. Estes, em geral, né, esses metais são bons condutores elétricos e, por isso, eles são muito utilizados na transmissão de corrente elétrica, em circuitos elétricos e em dispositivos eletrônicos, né? Então, nós citei os exemplos que nós temos aí na ilustração. Assim como os materiais condutores, nós temos os materiais que são isolantes. Vejam que é o contrário já, ok? Os materiais que são isolantes, eles já oferecem resistência a essa corrente elétrica. Então, eles dificultam essa transmissão, essa condução da temperatura. E por isso são largamente utilizados para barrar a sua passagem, né? Evitam passar a energia elétrica. Quando eletricamente carregados, esses materiais aprisionam as cargas em seu interior. Então, os isolantes, eles opõem-se fortemente à movimentação de cargas, né? E por isso são usados para isolar superfícies de contato, evitando acidentes com choques elétricos e diminuindo perdas de energia em fios condutores. E como exemplos dos materiais isolantes, nós temos aí a borracha, o plástico, o vidro, a cerâmica, e todos esses são encontrados no nosso dia a dia. Então, tantos materiais condutores que facilitam essa transferência de energia,
quanto os materiais isolantes, que já são para evitar e assim nos proteger, por exemplo, imaginem o cabo da panela, né? Isso aí são importantes para todas as atividades que nós realizamos no nosso dia a dia. E esse foi o assunto aí, os vários assuntos da nossa revisão. Tchau!